E aí, bom dia. Estão ouvindo direito? O áudio está saindo bom? Hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre teologia. Trazer um assunto aí e vamos ver, né? O que vocês acham do vídeo, o que vocês acham da explicativa que eu estou trazendo aqui. Eu fiz um estudo durante um período já sobre tudo isso, teologia, vida de Cristo, vida de humanos, a escrita da Bíblia. Então eu venho apresentar aqui um material meu mesmo e espero que vocês gostem e que aproveitem aí o vídeo, né? Então é isso, vamos começar, já que a gente vai falar de teologia, pegando esse livro aqui. Um livro muito conhecido, a Bíblia Sagrada. Um livro, como é que eu poderia dizer, escrito por diversos autores, diversos tipos de autores. E hoje a gente vai falar sobre o começo, né? Vamos começar pelo começo, sobre o Gênesis, na verdade vamos falar sobre os primeiros 5 livros, certo? Quem escreveu, quem conduziu a escrita dessa primeira fórmula que gerou isso aqui. Então, o ponto de partida, qual foi o ponto de partida? Quem foi que escreveu o primeiro livro da Bíblia? Né? Não nessa sequência, mas na sequência que a gente tem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Na sequência a gente tem o primeiro, quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu o Pentateuco? Ou Pentateuco, não sei como é que fala corretamente. Quem foi que escreveu? Justamente Moisés. Né? Teve forte influência, pelo menos. Ninguém pode afirmar que Moisés escreveu tudo que está escrito, mas o que a gente pode dizer é que Moisés tem forte influência nesses primeiros livros da Bíblia. Né? E esses foram cronologicamente. Será que eu posso falar isso? Eu não posso falar com certeza. Porém, os livros de Deuteronômio, por exemplo, têm leis cerimoniais que eles passaram a seguir. Ou seja, tudo que começou está nesses primeiros 5 livros aqui. Começou por aqui. A questão é, vamos começar lendo aqui o primeiro verso que tem nesse livro. No princípio, aqui é uma versão atual. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui ele colocou uma treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer aqui, nessa tradução. Eu acho que ele está falando que não tinha nada, que era tudo vazio, e que tinha água, né? E que existia o Deus, que ele está escrevendo aqui, e esse Deus estava com seu Espírito sobre a água. É isso que eu consigo entender aqui dessa leitura rápida. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e aqui tem toda a história que Moisés conta e que até hoje, até os dias atuais, tem muita gente que olha para isso aqui e fala que isso aqui é literal. E eu acho fantástico, eu não questiono não. Quer achar que isso aqui é literal, eu acredito que nem Moisés esperava que uma metáfora dele uma história dele iria se tornar real. Por quê? Como é que ele iria imaginar que depois da pré-história, porque aí você já descarta o quê? Com a Bíblia, você já descarta dinossauros, você já descarta Homo sapiens. Isso aí você descarta na primeira cartada, assim, você já descarta Homo sapiens, tempo de vida e tempo, espaço, linha temporal. O que é o marco
que muda da pré-história, onde a gente tem o homem neandertal, homens sem civilização que eram chamados nômades, mas essa palavra ainda perpetuou sobre o tempo. Mas os nômades, aqueles homens da caverna mesmo, eles andavam para caçar e caçavam inclusive outros seres da mesma espécie. Se eles dominassem, não tinha isso, naquela época não tinha isso. Em que época isso existiu na Terra? A gente não precisa nem entrar na época dos dinossauros aí, que os dinossauros foram uma outra coisa, por conta de uma catástrofe que aconteceu. Os dinossauros habitavam a Terra, a era dos dinossauros, a era jurássica, essa época aí. Eu não vou falar que, quanto tempo? 60 milhões de anos? Não sei. Se você botar um Google aí, você descobre qual foi o tempo de todos os dinossauros que viveram na Terra. Mas essa não é a questão. A questão é, naquela época, os gases atmosféricos que nós temos hoje ainda não estavam formados. O que faz com que muitos meteoros entrem com mais facilidade do que hoje. Então acontecia isso direto. Meteoro exterminaram todos os dinossauros. Depois da era dos dinossauros, vamos colocar logo na era dos primatas. Na era dos primatas, aqueles que se adaptavam, né? Vamos colocar um pouco de Darwin aqui. Aqueles que se adaptavam melhor à sua situação. Aqueles que, descobriu fogo, já foi uma qualidade diferente desse tipo de primata. Descobriu, sei lá, que caçar com lança é melhor. Então ele já foi evoluindo de uma forma diferente, se adaptando a cavernas, enquanto outros tipos de primatas permaneceram em árvores, da forma que eles evoluíram, da forma que eles se adaptaram. E eu acho engraçado que tem gente hoje em dia, que vira assim pra você e fala assim: mas eu vou no zoológico e lá no zoológico o macaco não vira humano. A essas pessoas assim, a gente não responde. A gente não responde porque, tipo assim, a gente fala, pô, mano, mas quem tá falando de se transformar? Quem se transformou? Acho que nem bruxo se transforma assim. Pra um macaco do nada se transformar em gente. São espécies diferentes, são modos de adaptação. Isso aí você tem que, se você quiser mesmo saber, você tem que estudar sobre isso aí. Entendeu? Mas o cristianismo tem a sua fé, tem o seu... Não, tudo bem. O cristianismo tem o seu dogma, tem a sua fé. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem como você misturar as duas coisas. Ou você acredita que você veio de um ser adaptado, ou você acredita em qualquer outra coisa que você quiser acreditar. Também você é livre para acreditar no que você quiser. Esses dias eu estava conversando e a pessoa fez uma salada, assim, ela misturava tudo e parava no mesmo ponto e só falava. E eu falava assim, não tem nem como eu falar alguma coisa. Mas acontece também. Eu acho até interessante pessoas que falam com tanta convicção, misturando duas situações que não tem como colidir. Mas vamos voltar para a história da Bíblia, do cara que escreveu ela. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque a escrita, ela foi algo que surgiu muito após o Homem da Caverna. O Homem da Caverna que falava oba, oba, esse cara não sabia nem o que era 2 mais 2 contando. Ele não sabia o que era assimilar palavras e códigos para transmitir uma mensagem. Ele transmitia a mensagem de outras maneiras. Essa é a diferença da pré-história para a história. Vocês entendem? Que a escrita, a forma de carta, de código, mudou. Mudou muita coisa. Então, tipo assim, já que muita coisa mudou do tempo da escrita, da pré-história para a história, muita coisa mudou também na civilização que Moisés teve o seu tempo na Terra.
que por sinal era o Egito. Ou seja, pessoas que já tinham uma civilização formada. Como assim civilização formada? Já tinham uma civilização formada, tanto é que faziam arquiteturas, entende? Então já eram pessoas que tinham uma consciência matemática, lógica, superior ao homem neandertal. Já era superior. Moisés viveu nessa época. E digo mais, ele foi bem alimentado. Como assim Moisés foi bem alimentado? Ele foi um plebeu, ele foi um cara de esquerda, que deu uma sorte por conta de um decreto e acabou ficando ao lado do cara que ia ser o faraó. Olha que sorte. Para quem é do direito aí, eu estudei um tempo direito, sei algumas coisas. O que é um decreto? Decreto, acho que até pessoas leigas sabem o que é um decreto. É uma medida, vamos dizer que momentânea. Tem uma casualidade ali. A gente tem que resolver aquele problema específico. A gente coloca um decreto de lei, com força de lei, para que não ultrapasse aquele limite. A gente vai colocar um limite agora. Não é que seja constitucional, que é uma coisa que vai precisar, sabe? Não, é um decreto. Entendeu? Esse decreto da época era por conta do medo do faraó, porque ele percebeu que a esquerda estava ficando mais forte que a direita. O que é esquerda e direita nessa época, pelo menos? Não venha falar, eu sei o que é esquerda e direita, porque hoje tem gente para falar de tudo. Dessa época, a esquerda e a direita era a seguinte: quem era da família real e quem era da família que trabalhava para a família real. Tem esses dois povos. Nessa época, houve um decreto da família real para matar todos os recém-nascidos que nascessem homens. Um decreto de lei. É para matar por quê? Porque essa galera aí vai crescer, vai se multiplicar e vão fazer uma rebelião contra a gente. E a gente não quer isso. A gente vai fazer o quê? Vai tomar uma medida provisória. A gente vai matar. Porque na época era assim, não, a gente simplesmente mata. Simplesmente mata. Hoje em dia tem coronavírus, que, né? Tem muitos outros tipos de doença que são introduzidas, coisas que as pessoas nem sabem, mas muitas doenças já são planejadas e eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Mas é assim que acontece. Entendeu? Então, tipo assim, essas doenças, tava falando de Moisés, que estava onde Moisés? Moisés estava na escrita, certo? Moisés foi um cara que, por conta desse decreto, existiu uma pessoa muito importante na vida dele, chamada Miriam, que foi a irmã dele, preparou uma cesta de betume preocupada com ele, porque ele iria morrer, pegou essa cesta de betume e colocou nas águas que levavam até a parte em que a mulher do faraó estava. A criada. Aí você me pergunta, você acha que ele planejou isso? Eu falei, rapaz, eu não sei. Ou ela, Miriam, você acha que ela planejou que ele fosse? Eu não sei o que ela planejou no momento. Eu só penso assim, ela estava lutando pela vida do seu irmão. E decidiu aquilo naquele momento porque ela não queria ver seu irmão morto. O que aconteceu? Moisés foi pego, tirado das águas, inclusive seu nome retirado das águas é por conta disso. O significado Moisés é retirado das águas. É retirado por essa moça que fala, eu sei que é pé duro, mas eu vou criar. Esse aqui vai ficar do meu lado, tá de boa, não vai incomodar. Eu tô querendo. Então, ela pega Moisés e coloca ao lado de quem? Para ser irmão daquele que vai ser o sucessor. Para ser irmão de Ramsés. E eles crescem juntos, são alimentados bem, têm as melhores indicações, estudam as melhores coisas, fazem tudo do bom e do melhor e podem fazer de tudo. Ramsés e Moisés podiam fazer de tudo. E eu quero que você observe esse momento de Moisés, em que ele tinha tudo e ele não sabia de nada. Ele simplesmente sabia que aquele povo ali era o povo dele e que o povo que trabalhava, o povo trabalhava. Tava nem aí pro povo que trabalhava. E então ele descobre que ele é adotado. Ele descobre que ele não pertence àquela família e descobre quem é o seu povo de fato. Aí tá um problema.
Moisés vai lá discutir, procurar saber sobre o que aconteceu. E aí ele fica sabendo do decreto, para você ver como o decreto é provisório. Nessa época já não tinha mais decreto. Na época que Moisés descobriu, muito depois. Então, Moisés chegou e simplesmente foi ter com Miriam. Que ele ficou sabendo, descobriu, foi atrás. Quando ele teve essa conversa com Miriam, ele mudou a cabeça, ele virou a cabeça. Ele começou a... Pensa num cara que é bem alimentado, um cara que tem tudo na vida. Descobrir assim, ter um baque desse tamanho. Ele teve um baque muito grande. Ele não sabia se ele ficava chateado com o decreto do faraó, se ele ficava chateado com Miriam, que entregou ele. Não sabia se agradecia porque ele estava vivo. Ele não sabia, era um turbilhão de sensações. Imagine aí, você recebeu uma notícia dessa. E o pior, que você é um dos caras boizinhos do reino. Pô, você tá do lado de Ramsés, tá, você tem tudo. E agora você vai ver seu povo ser espancado. Olha que dificuldade. E nesse momento ele começa a ter muitas crises. Moisés começa a ter crise, discutir na família, discutir com o irmão. O que está acontecendo aqui? Por que tem gente que tem que fazer isso? Por que eles têm que trabalhar assim pra gente? Ele começa a ter muitas crises. E um certo dia, olha o que acontece. Olha o que acontece. Um certo dia, tá Moisés pela sua varanda, não sei, caminhando por onde ele podia. Ele era praticamente príncipe. Podia fazer o que ele quisesse. Podia pegar o cavalo que ele quisesse, não sei o que eles andavam, né? Dromedário, camelo. Podia pegar o que ele quisesse da época. Andar com o que ele quisesse. Hoje em dia o que? Uma Ferrari. O que você bota uma Lamborghini? Esses carros, um Porsche do melhor, de 1 milhão. Entende? Ele podia fazer o que ele quisesse. E ele tá passando pelo canto. Ele vê uma pessoa espancando, e agora ele tem que engolir essa, espancando uma pessoa que é do seu povo. Como é que você engole? Não tem como, né? O que ele fez? Ele falou, rapaz, faça o seguinte, tome conta da sua vida, não bata nele não, ele vai ficar mais improdutivo. Moisés era um cara inteligente, alimentado, sabia matar. E o cara provocou que nada, rapaz. Isso aqui é lixo. Tem mais é que apanhar mesmo. E aí ele se... Pô, velho. Meu povo, ele tá chamando de lixo e ainda tá botando aqui o serviço. E ele tá batendo desse jeito no cara. E o cara bate de frente com Moisés, cara. Com Moisés. Cara preparado pra tudo. Ele só foi e matou. Matou o cara. Só que esse cara, ele não podia matar. Por quê? Porque ele era real, da família real. Como é que você, que é um cara que tá cheio de crise, tá cheio de problema, você é adotado, você mata um cara que é da família real? E agora pesou na conta de Moisés. O que ele teve que fazer? Primeiramente, ocultar o cadáver. Mas ele ocultou? Não ocultou, foi descoberto. E aí? E aí ele recebeu um convite. E um convite amoroso. Porque foi alguém que virou pra ele e falou, ou você sai, ou vão te matar. Não vão te avisar, vão te matar. Você só sai daqui. E é esse momento, ouçam bem, com atenção essa parte. É esse momento que Moisés passa pelas maiores dificuldades da vida dele. Ele está no deserto, vivendo em caverna, fazendo fogo, comendo lagarto, até conseguir alguma coisa, achar alguém, mas não vamos entrar nesse assunto agora. A questão é, Moisés, ele virou um cara lunático, alucinado. Se você passar 4 anos em uma caverna, você vai perceber do que eu estou falando. Moisés era um cara que ele tinha de tudo e ele passa a morar no relento máximo. No relento máximo. E é nesse momento que ele começa a o quê? A ter as orientações divinas. Ah, você acredita nisso? Com toda certeza. Moisés era um cara que ele translucidou. Ele atingiu potências em que ninguém... Então ele conseguia se comunicar com o Eterno de uma forma, tipo, ele viu uma sarça ardendo em fogo e ele tirou
a sandália dele por respeito à sarça que estava ardendo. Olha o nível de, de Deus que ele tinha dentro dele. Você entende? Ele olhava para aquele fogo, ele conseguia se comunicar, ele via a sarça ardendo e a sarça não pegava fogo. E ele falava, o que que é isso? É Deus falando comigo. E era Deus falando com ele. O que que Deus estava falando com ele? Tem seu povo lá? Seu povo. Eu sou o seu Deus. O seu povo está passando fome lá. E eu, Deus, tenho uma terra prometida. Olha isso. Ah, sim, uma terra prometida. Quando você olha isso como uma história, fica muito simples. Deus não deu tudo a Moisés. Ele prometeu uma terra. Que terra é essa? Uma terra prometida. Você não está vendo a terra. Você não tem a terra. Mas você vai lá, bater de frente com o Faraó, que é um cara que até te considera, mas você matou um real, e aí você tá todo lascado, fugido, que você saiu fugido, e agora você vai ter que engolir, que você vai ter que ir lá libertar o seu povo, e eu, Deus, estou ao seu lado. Você vai chegar lá e vai fazer o que for para fazer. Se for para mandar praga, vai mandar praga. Deixa eu fechar a Bíblia aqui, que já passou o tempo dela. Se for para mandar praga, eu vou mandar praga. Se for para mandar o que for para mandar, eu vou mandar. Eu estou do seu lado, Moisés. E Moisés volta convicto. Chegando lá, ele recebe um anel no dedo. Ah, meu irmão, volte. Ele falou, não. Minha missão aqui é outra. E aí a missão fala, como assim, irmão? Eu até te perdoo. Minha missão aqui é outra. Eu vim libertar o meu povo. Enlouqueceu. Agora Moisés pirou de vez. Mata o cara aqui, a gente perdoa ele. E ele quer agora tirar os meus escravos e eu vou viver como? Ramsés, Faraó. E eu vou viver como, seu Moisés? O Deus que me sustenta só avisou que o meu povo será libertado. Falou com convicção. E Ramsés, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. E aí começa. Chama bruxo, chama mago pra ver qual feitiço era melhor. Moisés, pode fechar a porta, por favor? E Moisés, fazendo aqui. E Moisés, ele era um bruxo de quinta. Ele era um bruxo assim, tipo, ele pegava a vara assim, em nome do Senhor dos céus e da terra, se transforma em uma cobra na frente de todo mundo. Isso aí tem relato. Então, tipo assim, Moisés, ele era um cara poderosíssimo. Não ele, mas aquele que habitava nele, que era o Deus dele, que é o Deus que ele acreditava, que ele falava que movia céus e terra. E eu acho isso tremendo, tremendo. Não tô nem tirando onda com Moisés, não. Pelo amor de Deus, Moisés era um cara, vamos botar assim, Moisés foi um cara foda. Moisés é um cara foda. É um cara que, tipo, fez coisas que poucos humanos conseguiriam fazer ou passar. Vamos falar da Terra Prometida? É uma terra que emanava leite e mel. Eita, pega, todo mundo quer. E agora você dando essa notícia pro seu povo? Eu tenho uma terra prometida, vai todo mundo pra lá, vocês não vão passar fome, não vão passar necessidade, não vão tomar chicotada nunca mais. Vocês são meu povo e eu vou fazer isso por vocês. Como assim? Em nome de quem? Em nome do Deus, dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. E a galera falou assim, ó, muita promessa, mas bora ver. E aí começa, meu brother. As pragas eram tanto pro faraó quanto pro povo acreditar.
Porque aí começam as pragas, gafanhoto, que devastava mato, o gado morria. Praga, sabe o que é praga? Olha que praga, olha para isso, o mar não, a água que eles usavam virar sangue. Isso é uma coisa muito bizarra, é uma praga muito... E aí teve a 10ª praga, né? Depois de tudo, ele tem com Ramsés, conversa com ele, Ramsés está arrasado. Ele fala, meu brother, a coisa vai feder pra você. Ou você libera meu povo de hoje para amanhã, eu ainda quero uns animais, que Moisés era ousado. Ou você libera o meu povo, ou meu Deus vai fazer algo que ele não quer fazer. Moisés falou assim. Como assim? Ele falou, rapaz, ouça o que eu estou te falando. Você não vai saber qual é o nosso código. Você vai passar por uma dificuldade muito grande na sua vida se você não liberar essa galera. E que dificuldade era essa? A morte do primogênito. Pouca coisa? Um filho seu único morrer? Aquele que você está preparando para ser o rei, o faraó próximo. Vocês não vão descobrir qual é o nosso código para um anjo não matar. E eles não descobriram. Pinte os umbrais da sua casa com o sangue do cordeiro. Aí o anjo vai passar e ver que ali tem primogênito e que não precisa matar. Porque é do povo nosso. Mas todo aquele que não for, vai sofrer pena de morte. E aconteceu. E aí? Agora você vai me liberar? Ramsés, agora eu libero. Não tem mais o que fazer, você já tirou tudo de mim. Não faz nem mais diferença se eu tenho escravo ou não. Moisés sai a caminho dessa terra prometida. Que onde é essa terra prometida? É uma terra prometida. Passou por tribulações que ninguém conseguiria liderar. Moisés. Por que ele foi escolhido? Porque ele era bem alimentado. Ele tinha muito conhecimento. Ele tinha lógica matemática. Sabia de tudo e mais um pouco. Entendeu? Moisés era um cara inteirado. Porque ele foi civilizado pelos próprios egípcios. Você entende que ele era melhor alimentado do que o próprio povo dele. E que depois ele passou por uma crise existencial muito grande, que foi o tempo que ele ficou no deserto. Você entende a cabeça do cara como fica? Ele vai para um monte nesse período e ele escreve, Deus escreve 10 normas. E essas normas eram para quê? Esquadrinhar o povo daquela época. Elas foram feitas, né? Então, tipo assim, como tinha pessoas que estavam adulterando, tinha pessoas que estavam desejando mulher do próximo, desejando coisas do próximo e adorando outros deuses, né? Ele fala, você tem que honrar seu pai e sua mãe para não ter brigas entre filhos. Você tem que ser amável com seu parceiro, sua parceira, senão vai ter problema. Então, essas eram as leis. Ele viu a necessidade daquilo e trouxe as leis para a galera. A lei é essa aqui, isso aí é simples, né, de entender. A questão é, tudo isso que foi escrito e está aqui, certo? Perpetuou até hoje. E muita gente literaliza muitas coisas que Moisés colocou como metáfora. Essa é a questão de hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi Moisés? Em que civilização ele escreveu isso? Por que ele está falando de um começo se ele não está no começo? Ele pode criar uma história, uma fantasia, algo que ele imaginou, uma inspiração, mas ele não pode dizer Adão e Eva e deu o nome dos animais e a mulher veio do osso, de uma costela, e que o homem veio do pó. Com base em que Moisés está falando isso? Entende? Aí eu falo assim, é uma história que não bate com a astrofísica. É uma história que não bate
com uma ciência comprovada. E hoje em dia eu pelo menos não engulo mais isso. Mas Moisés, como eu falei, foi um cara foda, um cara diferenciado. Não é isso que desmerece ele. É porque a forma que vocês veem aqui, isso aqui é a verdade absoluta que aconteceu, que tinha uma serpente numa árvore que falou com uma mulher e que não... Vocês querem acreditar nisso como literal? Ótimo, perfeito. Agora eu não acredito assim. Eu acredito que foi uma metáfora, uma história que nem ele mesmo sabia, como eu já falei. Queria ter tantas traduções, tantas especulações, tantas formas de pensar. Nem ele imaginou assim. Só que às vezes a gente não imagina e é, né? Assim como Nikola Tesla também. Foi um cara que morreu com ideias roubadas por Thomas Edison. Isso é bizarro de a gente notar. Morreu. Não rico, nunca ficou rico, fez carros. Porra, parece que o primeiro híbrido que só gastava pneu foi ele que fez, parece. Entende? Então, tipo assim, foi um cara que estava muito à frente da população em geral. Assim também Moisés, assim também José, assim também Daniel. Vamos falar aqui de atores da Bíblia. Assim como todos esses mestres aí que decoravam sonhos, que revolucionavam. Daniel adorando o Deus dele da forma que ele adora. Olha que pesado. A gente não vê hoje, mas pensa aí, ele fazendo aquela meditação matinal e gritando, fazendo louvores e todo mundo vendo e falando, você tem que adorar é o rei aqui, ele convicto no que ele falava sobre o Deus dele. Entende? Essas são pessoas, são heróis. São pessoas que a gente vê histórias e a gente admira. Moisés é uma história que eu admiro. Entende? Eu vou ler um verso aqui. Howitt é o sobrenome da pessoa que escreveu essa frase. A mera explicação intelectual não pode reconhecer o que é espiritual. Como o sol, observe, como o sol que sobrepassa o fogo, assim o espírito sobrepassa os olhos do mero intelecto. Vocês sabem o que é o sol sobrepassar o fogo? Se você botar fogo e você joga em terra em cima ou água, o que acontece? Essa água transpassa, sobrepassa o fogo? Não. Por quê? Porque são coisas diferentes. Mas o elemento que ele está colocando aqui é o raio do sol com o fogo e é algo que ultrapassa, sobrepassa, toma todo o espaço. Você entende? Sobrepassa. Essa expressãozinha sobrepassa é o que eu queria trazer para o final desse vídeo. Como o sol que sobrepassa o fogo, assim é o espírito sobrepassando o espírito, o que é... O que eu posso dizer? O que é universal, o que é... Sabe? Coisas intangíveis que a gente só pode sentir, certo? O fogo, a água, os 4 elementos. Essas coisas a gente só pode sentir, certo? E essas são as coisas que são importantes. O espírito. Porque ele sobrepassa o mero olhar do intelecto. O mero intelecto, você pode ler todos os livros, se você não tiver uma espiritualidade bem conduzida, você se perde. E se perde muitas vezes pagando 10%. Você se perde muitas vezes com uma rédea em que a pessoa fala de Jesus, fala que Jesus morreu na cruz, que Jesus é muito bom e que nem conhece Jesus, ou conhecem e não passam para você da forma que Jesus era, porque Jesus era um cara... Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Hoje o que eu tenho para falar isso vai ser assim mesmo, sem corte. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da informação, né? A gente tenta aprender alguma coisa sobre o que a gente crê, sobre o que a gente acredita. E dá um joinha aí se você curtiu o vídeo, compartilha com os amigos para ver se eles concretizam a mesma ideia, a ideia de toda essa história, né, do que é a Bíblia e não colocar ela como um livro, colocar ela em partes. Aqui eu fiz um vídeo de 30 minutos falando só sobre a vida de Moisés. E tipo, não falei quase nada. Se eu fosse falar tudo que Moisés passou, tudo que ele passou no deserto, tanto antes de ir, tanto depois, olha aí, a cabeça do cara como ficou. Mas depois a gente vai falar de Daniel, depois a gente vai falar de José,
Depois a gente vai falar de Davi. Davi era um matador. Isso aqui é só uma prévia. Davi era um matador e todo mundo coloca ele como um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho uma versão de Davi muito marcante. Eu vou trazer aqui para vocês. E depois a gente vai falar de quem? De Jesus. É aquele que está no Evangelho, no Novo Testamento. O Cordeiro Imaculado que veio para salvar e libertar o pecador e limpar o pecado do mundo. Então nós vamos falar sobre tudo isso aí. Eu tenho alguns livros aqui sobre Jesus. Esse aqui mesmo, ó, pronto. Um livro que você pega e você engole. O homem mais inteligente da história. Por que você engole? Porque August Curry, eu não sei o que é. Eu não leio todos os livros dele porque você lê um livro de Augusto Cury, você já pega a escrita dele. É muito bom, entendeu? Mas eu tipo assim, não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas é isso aí. Você leu que um livro de um certo autor, eu não fico em um autor só, eu vou para vários autores. Mário Sérgio Cortella, ah, eu não vou falar agora que eu tô tímido. Mentira, é porque eu já li muito, já li James Hunter, já li John Maxwell, já li... O que mais que eu li? Já li algumas coisas por aí. E tipo assim, eu li também sobre psicologia, que é uma coisa que eu gosto. Então, sobre esses livros sobre liderança, sobre foco, sobre organização, sobre vida de Jesus. Tenho outro livro que... Como é que é o nome? Acho que é Thomas Becker, se eu não me engano. Ele fala, o título do livro é O Homem Mais Inteligente da História. Deixa eu ver se está aqui perto. O Homem Mais Inteligente da História é um livrinho de capa azul. Não. Bom, eu não sei, mas é um livro que ele conta várias histórias, relatos sobre pessoas. Se quiser já desligar o vídeo, tá tranquilo. Já dá o like aí e eu vou falar só mais isso. A psicologia usando os métodos de Jesus. Pô, quando eu falo de Jesus, sobre tudo que... Pô, Jesus foi um cara... Eu gosto de falar de Jesus. Eu falo assim, quando eu falo de Jesus, porque eu fico emocionado falando de Jesus. Jesus pra mim foi um cara assim... Foi e é, né? Aquele que é um... Tem como explicar. Tem como explicar a quantidade de conhecimento que Jesus, pelo menos, tentou passar para a população e conseguiu ajudar muitos, né? Eu vou finalizar esse vídeo, certo? Eu já passei tudo que eu queria passar. Desejo paz, amor, bênçãos, equilíbrio para todos vocês e que vocês possam ser felizes na vida de vocês, porque a felicidade é o mais importante que qualquer coisa é a felicidade. Então, fiquem em paz, certo? E bebam água, se alimentem bem, bons alimentos e bebam água. É muito importante aí para os seus rins funcionarem de forma perfeita. É importante você estar aí em dia com a sua saúde mental, emocional, física, né? Financeira. É muito importante você estar aí bem alinhado com o seu ser material. Então, paz e bens e tchau.